Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, boa noite. Bom, meu nome é Leandro Antunes, sou professor aqui do Master OAB, tá? De Direito e Processo do Trabalho. Acompanhei o pessoal durante toda a primeira fase, tá? Inclusive, quero aqui já parabenizar a todos vocês, né? Uma prova que foi um pouco assim atípica, pelo menos pelos comentários que a gente vem recebendo, os comentários que a gente vem analisando, né? Não foi uma prova muito fácil e para você que conseguiu a aprovação, eu só posso aqui no caso te dar os parabéns e agora chegou a hora, né? Agora chegou a hora da segunda fase, agora chegou a hora daquele momento em que você estuda direcionado, tá? Claro, para você que ainda não passou, mas que está muito próximo da aprovação, vamos lembrar também que algumas questões, ou alguma, não sei, possivelmente possa ser anulada, né? Eu posso ter uma anulação de uma questão. Então, ainda há esperança para aqueles que estão bem próximos, né? Por exemplo, eu estava dando uma olhada, lógico, na prova, a gente fez a correção e tudo, direito do trabalho, os caras perguntando cláusula stare credere, sabe? Para representante comercial e tudo mais. Não é uma questão assim muito usual, não é uma questão que você enxerga a todo momento. Agora, uma prova muito dentro daquilo que a gente já esperava. Aqueles modelos, aquelas questões, aquelas, digamos, aqueles diálogos, né, bem grandes, e no final das contas, aquelas opções em que você tinha que mais ou menos adequar aquilo que você tinha, logicamente, estudado, né? Bom, agora, a gente já passou essa fase, né? A gente já passou aqui, no caso, a sua prova objetiva. Estou recebendo visitas ilustres aqui, olha isso. Fala, galera. Aí, tudo bem? Invadimos aqui. Pô, não me deu beijo não, cara. Brincadeira, cara. Fala aí, Aqui pessoal, só pra tudo dar uma bem? perturbada. Tudo bem? O que vocês querem falar? Nada, a gente só veio perturbar mesmo. Tá bom, já veio falar que tá perturbaram. em boas mãos com o Leandro aqui. A gente veio pra dar um abraço, parabenizar pela galera que passou aí na primeira Isso fase aí, ontem. isso aí. E vamos com o Leandro, E vamos já lá. perturbaram, já Depois perturbaram. você repete tudo que ele disse, que a gente tá sem microfone. Então ele Tá. É verdade. gente, né? Olha, galera. Gente, ó, ele falou que é para fazer segunda fase em trabalho, esquecer todas as outras matérias, deixar esse negócio para lá, não foi isso? Valeu, gente, um abraço, hein, um abraço. Gente, aqui, ó, tô aqui na aula ao vivo, tá vendo? O clima do Master OAB é esse. A gente tem uma total interação, os professores aqui são professores que sempre se dão muito bem e tudo mais. A gente sempre faz muito contato para saber como é que foram as coisas, como é que foi a prova lá em disciplina X, Y e Z. A ideia sempre é essa, tá? Bom, eu sei que agora aconteceu o seguinte, eu tive dois caras aqui que são dois caras fenomenais dentro da nossa equipe, que é o professor Leonardo Galardo de Penal, o professor Alexandre Flecha de Civil, e processo civil, né, no caso, e eu digo a vocês o seguinte, esses caras também estão com segunda fase aqui no Master OAB, tá? Para quem vai fazer segunda fase em penal ou em processo civil, vocês vão estar em ótimas mãos. Mas você que está aí agora, você está comigo, tá? Você vem aqui para trabalho, segunda fase, para a gente arrebentar nesse negócio. E aí deixa eu te falar um negócio, olha só. Passada a primeira fase, chegou o momento da segunda fase. Primeira fase, você tem dúvidas? Muitas. Primeira fase, você tem um pouco mais, assim, digamos, de dilemas que são criados em relação a como realizar a prova? Sim. Agora, na segunda fase, eu te garanto que isso é um pouco mais, assim, aprofundado. Como assim? Eu lá tinha 80 questões, né, para acertar pelo menos 40. Agora não. Agora as coisas mudaram. Agora eu tenho uma segunda fase que vale 10 pontos e que desses 10 pontos eu tenho que acertar pelo menos 6. Eu tenho que fazer no mínimo 6. E como é que eu tenho a distribuição desses 6 pontos, né? Na segunda fase, eu vou ter uma peça, tá? A peça que vai cair e 4 questões. Lembrando que a peça, gente, vale 5 pontos, tá? E as questões, cada uma vale 1,25. E aí, se você somar, logicamente, as 4 questões e você somar a peça aqui, você vai ter os 10 pontos. Então, o que pode acontecer aqui? Nós temos uma matemática um pouquinho diferente.
Porque na primeira fase, você vai lá para conquistar pontos em cada questão, você quer acertar a alternativa correta e tudo mais. Segunda fase muda um pouquinho, porque tem que fundamentar, tem que interpretar, tem um pouquinho mais de leitura, tudo dentro dessa ótica, logicamente, da sua disciplina. Você agora escolheu uma disciplina para que essa disciplina seja a disciplina da sua aprovação. Então eu sempre falo isso com o pessoal. Quer ver uma dúvida que eu tenho certeza que está na mente de alguns? Caramba, Leandro, será que eu teria, aqui no caso, tempo suficiente para passar na segunda fase? Mais do que isso. Você tem quase 2 meses para você estudar uma disciplina e nesse estudo dessa disciplina você teria tempo suficiente, eu te garanto, para que você pudesse acertar as questões, tá? Dentro desse conteúdo aqui de peças, né? Dentro dessa peça, nós teríamos como pontos primordiais, como pontos essenciais, a reclamação trabalhista, que é exaustivamente trabalhada, tá? Óbvio. Além disso, nós teríamos a contestação, que também é bastante trabalhada, e o recurso ordinário. Só para vocês terem uma ideia, no nosso curso aqui, a gente acaba fazendo umas 3 peças, no mínimo, de reclamação trabalhista, de contestação e de recurso ordinário. Eu sempre falo isso para os alunos na segunda fase. Tem que estar com essa base aqui muito montada, com essa base aqui muito armada, sabendo efetivamente fazer uma reclamação, uma contestação e um recurso ordinário. Elas geralmente vêm ali se intercalando muito na cobrança da prova de vocês, né? Cai bastante esse negócio e uma vez ou outra aparece uma outra peça, por exemplo, uma consignação em pagamento, um embargos à execução, né? Pode ser que apareça uma outra situação dessa na sua prova, mas eu posso dizer que uma porcentagem muito alta, a gente geralmente fica entre essas 3 peças. Leandro, no seu curso, por exemplo, você só fala dessas 3? Não. No meu curso eu falo de muitas outras peças. Na verdade, no nosso curso a gente tem uma parte que é só de identificação de peças, que esse eu vejo também que é um dos grandes problemas dos candidatos, pelo menos no início, depois eles saem bem tranquilos, né? Além da identificação das peças, nós temos também uma aula de súmulas e OJs, que a gente indica como você teria mais ou menos que ter abordagem de súmulas e OJs para efeito de prova, as questões. Tem uma aula de remissão da CLT, que a gente pede para fazer algumas remissões importantes acerca da CLT. Tem uma aula, por exemplo, que é só de raciocínio jurídico. A gente faz uma aula de questões de raciocínio jurídico. O que é isso? É isso. E como é que eu penso desse jeito? Opa, vamos lá. E o tempo todo, a gente faz, logicamente, a indicação de como buscar na CLT. Gente, uma coisa que se aprende ao longo do tempo, e ainda bem que eu estou nesse negócio há muito tempo, então já consigo, obviamente, trocar muito isso com os alunos, é que quando você chega à prova, aquilo tudo que está ali para você, aquele monte de questionamento, aquele monte de informações, tem algum lugar. E esse lugar é a CLT. O grande problema não é você saber que está na CLT. Às vezes, um dos problemas é você achar o assunto na CLT. Então, na nossa segunda fase, a gente faz muito isso também, entenderam? A gente faz muito essa troca de como eu vou buscar dentro da CLT, tá? A gente trabalha, por exemplo, com palavras-chave. Eu leio um assunto e dentro desse assunto eu tento, por exemplo, encontrar uma palavra-chave. Eu encontro uma palavra-chave e eu quero saber como eu vou achar aquilo ali dentro da minha CLT. Para quem for fazer aqui esse passeio com a gente na segunda fase, são muitas horas, mas suficientes para que você seja aprovado e em que vocês, no final das contas, não vão mais aguentar, no final, ouvir a voz do Leandro e da Yasmin, tá? A gente fala muito com vocês, além das aulas ao vivo e tudo mais, tá? Bom, mas hoje eu vim aqui mais especialmente para fazer o seguinte, para trabalhar um tema com você. Adivinha qual é o tema que eu vim trabalhar com você? Prescrição na Justiça do Trabalho. Prescrição trabalhista. Bom, primeiro ponto que eu sei que está na mente de muitos é o seguinte, professor,
como é que eu estudo a segunda fase agora? Eu estudo a segunda fase com base na reforma trabalhista ou sem ter base na reforma trabalhista? Gente, a reforma trabalhista, que realmente já foi sancionada, né? A Lei 13.467, ela ainda está no período de vacância. E até o dia da sua prova ainda vai estar no período de vacância. Então vocês não devem se preocupar com a reforma trabalhista. Vocês devem se preocupar com a CLT da forma que nós temos hoje. Aquele estudo que você fez todo de primeira fase, de direito e processo do trabalho, ele é perfeitamente utilizado na segunda fase. E por que eu estou falando isso? Hoje, mais cedo, eu recebi uma mensagem de uma aluna dizendo o seguinte: pô, Leandro, vou fazer a segunda fase contigo no Master OAB. Eu falei, legal. Então, posso já começar a te fazer uma pergunta? Eu falei assim, pô, já? Mas pode, a hora que quiser e tudo, eu estou aqui para isso. Aí ela falou assim, professor, e agora? Se cair a prescrição intercorrente na minha prova, o que eu respondo? Eu falei, caramba, olha a pergunta dela. Ela quer saber para mim, ela que ia fazer a inscrição hoje aqui no nosso curso, como ia ficar a questão da prescrição intercorrente. Aí eu fui e falei assim para ela, você fez a primeira fase aqui com a gente? Aí ela falou assim, fiz. Então, da forma que eu expliquei lá. Não, professor, você está esquecendo que mudou? Eu falei assim, mudou para depois. A prescrição intercorrente que você vai para a sua prova, inclusive daqui a pouco eu vou dar um exemplo dela, é a prescrição intercorrente que nós temos, aquele estudo que nós temos. Então, esquece reforma trabalhista, isso pode te confundir. Essa história de que é bom eu fazer comparativo, é bom depois. Por enquanto, o que é bom é eu estudar o direito do trabalho da forma que ele é. Tá ok? Bom, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é prescrição? Para que serve a prescrição? Qual a ideia da prescrição? Pois é, a prescrição, gente, ela está aqui e ela serve para punir o inerte. O inerte pode ser punido pela prescrição. Como assim, Leandro? O inerte pode ser punido pela prescrição. Simples. O inerte pode ser punido pela prescrição se ele não agir dentro do prazo que ele deveria agir. E a escolha desse tema hoje não foi à toa. A escolha desse tema hoje tem um significado especial. Seja em nível de questões, ou seja dentro das peças, a probabilidade de cair uma questão acerca de prescrição é enorme. Se cai, por exemplo, uma contestação na seara trabalhista, quase certo você ter que alegar na sua contestação a prescrição. Se cai um recurso na sua peça, quase certo também você ter que falar alguma coisa na prescrição. Na contestação é quase impossível você não ter que falar. Geralmente é critério de pontuação. Na petição inicial, nem sempre, é difícil, mas a banca pode organizar algum problema dessa forma. E por que eu estou falando isso? Vem cá comigo, olha só. Quando você pensa em prescrição, você pensa no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, e além do artigo 7º, inciso 21, você pensa no artigo 11 da CLT. E o que diz o artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal? Que eu vou ter um prazo para ajuizar a reclamação e eu vou ter um prazo retroativo, um prazo para buscar eventuais direitos. Gente, quando eu falo em um prazo para eu ajuizar e um prazo retroativo, eu estou pensando no seguinte, ó, eu vou ter um prazo de até 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista e eu posso retornar até 5 anos para buscar, aqui no caso, os meus créditos, as minhas verbas. Leandro, dá para dar um exemplo? Claro, a ideia da aula hoje é isso. É a gente pensar mais ou menos um exemplo, porque na prova de segunda fase só cai assim, né? Uma vez ou outra pode cair um conceito, mas geralmente vem uma questão hipotética, uma situação hipotética, que aí logicamente você teria que responder. Então olha só, primeiro eu só quero o seguinte, eu só quero te mostrar que eu tenho até 2 anos para ajuizar a reclamação, que é a chamada prescrição bienal,
e eu tenho até 5 anos retroativos para voltar, para buscar direitos. Ultrapassou esse período, eu não teria mais nada para buscar, tá bom? Então deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Vou botar um exemplo no nosso quadro, tá? Vou botar assim, ó, exemplo. Vamos supor que Júlio, tá? Tenha trabalhado na empresa XL, aqui no caso limitada, por um período que foi um período, sei lá, 10 anos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, durante esses 10 anos de trabalho, de Júlio, aqui para a empresa XL Limitada, ele nunca recebeu 13º salário, tá? E além de nunca ter recebido o 13º salário, ele nunca teve, pelo empregador, realizado o depósito do FGTS. Ou seja, o empregador ficou 10 anos com o Júlio sem realizar qualquer depósito a título de FGTS. Aí o meu empregado foi dispensado no dia, vou botar aqui, 20/10/2016. Ó, eu não sei se esse dia é dia útil, se não era, eu sei que ele foi demitido. Foi um dia que ele chegou para trabalhar e foi dispensado, tá? Então vamos lá. Primeiro, quanto tempo Júlio tem para ajuizar a reclamação trabalhista? Júlio teria até 2 anos, tá? Até 2 anos. Então, Júlio teria até 2018 para ajuizar essa reclamação. Quanto tempo retroativo Júlio poderia voltar, hein? Buscar, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Prescrição é isso. Na prescrição, você, obviamente, é apanhado por um período. 1, 2, 3, 4, 5 daqui já era, foi para o espaço, você perdeu. Você só consegue efetivamente voltar nos 5 anos retroativos. E isso eu estou falando levando em consideração que o Júlio ajuizou logo a ação. Porque, para efeito de prova, principalmente quando você é reclamado, que você está fazendo uma contestação, você tem que levar em consideração o período retroativo do ajuizamento da ação. Vejam, eu fui dispensado dia 20/10/2016. Eu teria até outubro de 2018 para ajuizar a ação, não é isso? Só que eu ajuizei, vou botar aqui, 20/10/2017. Gente, se eu ajuizei 20/10/2017, quanto tempo eu demorei para ajuizar? 1. Então olha só como é que vai ficar a contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. De período trabalhado efetivamente, eu só ia conseguir buscar 4 anos. Esse daqui ia ser um período em que a gente ia considerar como o famoso ganha, mas não leva. Ou seja, eu ganhei esse 1 ano, mas eu não vou levar nada. E por que eu não vou levar nada? Porque eu não trabalhei naquele período. Leandro, peraí, você está querendo dizer que se um cara demora quase 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista, esse cara, no final das contas, ele só ia buscar mais ou menos uns 3 trabalhados? Preste atenção. Se eu ajuizo a reclamação, eu consigo 5 retroativos. Não tire isso da cabeça. Só que os 5 retroativos são contados do ajuizamento. Então, se eu demorasse quase 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista, no final das contas, eu só ia buscar mais ou menos 3 anos de período trabalhado. Por isso é que se diz que quanto mais você demora para ajuizar, menos direito, logicamente, você teria. Gente, e o examinador na prova, ele quer isso. O examinador na prova, ele quer que você, advogado, seja o melhor advogado para o seu cliente. Então, se você está fazendo uma contestação e você está arguindo a prescrição, você teria que arguir a prescrição, porque se o seu cliente fosse condenado, ele não seria condenado em período que, logicamente, já estaria prescrito. Então, aqui nesse caso, eu teria, logicamente, a prescrição como um critério de pontuação certo, tá? Então, uma situação que a gente tem sempre que analisar.
Aí outro detalhe super importante. Vem cá comigo. Olha só que bacana. Olha só. 13º, quanto tempo retroativo eu busco? 5 anos. Então aqui, 5 anos. FGTS, gente, quanto tempo retroativo eu busco? 5 anos. Né? Lembrem-se que a prescrição do FGTS, que já foi trintenária, a prescrição hoje do FGTS não é mais trintenária, a prescrição do FGTS é quinquenal. Então eu só tenho, nesse caso aqui, 5 anos também para buscar. Os outros 5 eu perdi. Pô, Leandro, então para o cara conseguir esses 5 anos daqui, ele tinha que ter ajuizado logo a reclamação, né? É. O problema é que quase ninguém ajuiza a reclamação trabalhando. Só vai ajuizar a reclamação depois que o contrato é extinto. E aí, fatalmente, depois que o contrato é extinto, lógico, ele acaba perdendo um período, ele acaba perdendo aqui uma parte. Isso é o que a gente chama de prescrição. Essa prescrição aqui, inclusive, é uma prescrição que a gente chama de parcial. Por que a gente chama de prescrição parcial? Porque eu perco uma parte, eu não perco tudo. Essa é mais ou menos a ideia. Tranquilo? Foi? Agora, uma coisa que eu aprendi, tá? Uma coisa que eu fui vendo aí nas provas do OAB. Isso daqui cai? Cai. Isso daqui eu posso dizer para vocês que a gente tem que ter na mente. Pode ser que apareça na contestação, muito provável, no recurso. Na inicial pode ser mais difícil, mas pode ser. Agora, as bancas, elas começaram a fazer uma coisa que eu comecei a reparar, que era mais ou menos de trabalhar uma ideia de conceito ou de algumas situações específicas. Olha só. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha só. Eu vou mostrar aqui agora para você uma ideia de prescrição que vai ser assim, ó. Prescrição, tá? Então, primeira prescrição que eu quero falar aqui com você, do menor, tá? Prescrição do menor. Gente, na CLT é clara a ideia de que não corre prescrição contra menor. Ou seja, não há que se falar em, aqui no caso, ação de prescrição contra menor. Como assim, Leandro? Fiquei meio sem entender. Deixa eu botar aqui para você botar aí no seu esquema, tá? Você vai copiar isso aqui que eu estou fazendo e eu vou te mostrar como poderia cair em prova, né? Pode ser numa peça, numa questão, sei lá, alguma coisa desse tipo. Vamos supor que a banca diga a você que Júlio foi contratado assim que completou 16 anos, tá? Assim que completou 16 anos, o Júlio foi contratado, tá bom? Pergunta até que eu aproveito e faço para vocês. Júlio com 16 anos poderia ser contratado? Poderia, não tem problema nenhum. Com 16 anos, inclusive, é a idade prevista lá no artigo 7º, inciso 33 da Constituição, para o empregado exercer qualquer trabalho. Então aqui, Júlio, com 16 anos, foi contratado. Ok. Só aconteceu o seguinte, ele trabalhou 5 meses e ainda com 16 anos foi dispensado. Dispensado, tá? E o empregador deixou de pagar muitas verbas dele. Prestem atenção. Quanto tempo tem o Júlio para ajuizar uma reclamação trabalhista? É isso que eu quero. O Júlio foi contratado assim que completou 16 anos. O Júlio ficou 5 meses. E depois de 5 meses ele foi dispensado. Aí a banca quer saber de você quanto tempo tem o Júlio para ajuizar essa reclamação trabalhista. Gente, o Júlio é menor. Se o Júlio é menor, não corre prescrição. Ou seja, eu estou aqui abrangido pela falta de prescrição. Porém, lógico, quando o Júlio completar 18 anos, o Júlio atingiu a sua capacidade cognitiva, sua capacidade plena. Então, se o Júlio completou 18 anos, cuidado com isso, prefeito de prova, a contar daqui, o Júlio vai ter até 2 anos para ajuizar a ação.
Então, olha só, em relação à prescrição do menor, não há prescrição. Em relação à prescrição do menor, enquanto ele é menor, não corre nenhum prazo prescricional. Quando ele completa 18, ele passa a ser maior. Se ele passa a ser maior, eu passo a ter o prazo prescricional correndo. Então é uma boa questão de prova, hein? Ótima questão de prova, tá? Seja para a peça ou seja realmente para a questão. O pessoal está acompanhando aí, Pedro? Tá tudo ok? Tá tudo ok? Porque eu não sei se eu tenho que sair da frente para eles printarem a tela e tudo mais, que eu não saí da outra vez, né? Gente, eu tô saindo aí da frente para printar a tela, né? Para vocês printarem a tela, porque eu vou colocando as outras situações, tá? A primeira foi só o menor, mas eu quero perguntar outras situações aqui para vocês. Posso apagar então agora? Já saí da frente? Já deu, né? Bom, olha aqui. Outra situação ali, de prescrição, tá? Vou botar aqui, ó. Empregado doméstico, tá? Empregado doméstico. A prescrição do empregado doméstico. Bom, a prescrição do empregado doméstico é igual à do empregado típico, urbano, não por ser aplicado o artigo 7º, inciso 29 da Constituição, não é isso, mas sim por ter previsão específica na Lei Complementar 150 de 2015, que é a Lei do Empregado Doméstico. O empregado doméstico ele tem, de toda forma, até 2 anos para ajuizar e ele vai ter até 5 anos retroativos para voltar, tá? Para ele buscar direitos ali no caso trabalhistas, tá ok? Então essa é a prescrição do doméstico. Bom, tem uma outra prescrição que eu acho também interessante e fácil, prescrição do rural. A prescrição do rural ela é igual à do urbano. Inclusive, não vamos esquecer que o artigo 7º da Constituição, o caput, diz que os direitos ali previstos são aplicados tanto aos trabalhadores urbanos como também aos trabalhadores rurais. Então, o rural teria um prazo de prescrição com base no artigo 7º, inciso 29, ou seja, o mesmo prazo. 2 anos para ajuizar e 5 anos retroativos, tá? A CLT ainda fala da prescrição do rural de forma diferente, mas isso vai mudar, tá? A reforma vai acabar. Bom, mas para efeito de prova você só precisa saber o seguinte, a Constituição, que é lei maior, ela equipara a prescrição do rural e do urbano, então é mesmo do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Tranquilo? Foi? Bom, vamos lá. Mais, aqui ó, vou botar mais uma prescrição aqui para vocês. Anotação da carteira de trabalho, tá? Anotação da carteira de trabalho. Como é a prescrição para buscar anotação na carteira de trabalho? Olha aqui, artigo 11, parágrafo 1º da CLT, esse tipo de ação é imprescritível. Olha como é que a gente consegue imaginar algumas situações de prova, né? E olha, às vezes, você chegou aqui hoje na aula e pensou assim, pô, o Leandro vai falar de prescrição. Prescrição eu tenho que saber que são 2 anos e 5. Acho que é isso, né? Aqui, ó, um pouquinho de tempo só que a gente falou. Na prescrição da anotação da carteira de trabalho, na verdade, ela não existe, é imprescritível. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, apareceu uma questão para vocês na prova, que dizia que o Romário, tá? O Romário queria ajuizar uma ação em, sei lá, maio de 2017, buscando uma anotação na carteira de trabalho que ele teve em junho de 1998. Perceberam aqui? Pô, o cara está buscando uma anotação, vamos supor que o contrato dele acabou agora, acabou em abril de 2017, e que ele ficou um período nessa empresa sem anotação da carteira. Tudo bem, acabou em abril, ajuizou em maio, dentro do prazo, bienal, dentro dos 2 anos, só que ele só pode retornar quanto tempo, gente? 5. Pô, 1998, viu, Romário? É tempo demais.
É tempo pra caramba. Romário, com todo respeito, passou muito mais de 5 anos. Não tem problema. Porque a ação é tão somente para buscar anotação na carteira de trabalho. E a ação que tem por finalidade buscar anotação na carteira de trabalho, ela é imprescritível. Não corre prescrição. Na verdade, eu posso até complementar isso aqui, viu, gente? Eu posso dizer, aqui no caso, anotação, ação de anotação na carteira de trabalho, ou também ação declaratória. A ação declaratória na Justiça do Trabalho, ela também é imprescritível, tá? Ou seja, uma ação em que você busca anotação na carteira de trabalho é só para declarar a prestação de serviços naquele período, tá bom? Então aqui, ó, olha o que a gente tem de prescrição, por enquanto, porque não acabei. Tem duas aqui que eu acho principais. Tem duas aqui que eu acho essenciais e que eu vou colocar aqui no quadro para vocês. Mas essa que eu vou colocar agora, eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, tá? Então deixa eu sair da sua frente para quem vai printar a tela, né? Quem vai printar a tela, tá ok? Pode deixar aí e tudo mais, e tudo, tá? Pode fazer a anotação, porque eu vou chegar e vou apagar, tá bom? Então vou apagar, vou tirar aqui o Romário, vou tirar aqui todos esses casos que vocês viram até agora e vou fazer uma pergunta para você acerca da prescrição intercorrente. E vou até te falar porque que eu estou fazendo essa pergunta da prescrição intercorrente. Porque eu acho que é a última vez que ela cai desse jeito. Se cair, cai desse jeito pela última vez. Na próxima prova, o pessoal já não pega isso aqui. O que você quer dizer, Leandro? Tem uma prescrição que é chamada de intercorrente. O que é a prescrição intercorrente no processo do trabalho? A prescrição intercorrente no processo do trabalho é aquela que é declarada, que é decretada dentro do período do processo, dentro da tramitação processual, né? Então, sendo o mais objetivo possível para efeito de prova, prescrição intercorrente é aquela em que a parte deixa o processo parado por mais de 2 anos. Se a parte deixar o processo parado por mais de 2 anos, cabe a aplicação da prescrição intercorrente. Fiquem atentos a isso, tá bom? Bom, a questão é, a prescrição intercorrente é ou não é aplicada ao processo do trabalho, né? Olha aqui, súmula 114 do TST, a prescrição intercorrente não aplica no processo do trabalho, e súmula 327 do STF, a prescrição intercorrente aplica. Então, o que vocês têm que pensar para efeito de prova, né? Mais ou menos imaginar. Se a banca vai perguntar com base no posicionamento do TST ou com base no posicionamento do STF. Se for com base no posicionamento do TST, não aplica. Se for com base no posicionamento do STF, aplica. Agora, vocês sabem que uma vez caiu isso aqui na segunda fase? Tem um tempo. E quando caiu, os caras perguntaram só assim, aplica-se ou não prescrição intercorrente no processo do trabalho? Foi só isso. E aí, aplica-se ou não a prescrição intercorrente no processo do trabalho e tudo mais? Só isso. E aí o candidato tinha que desenvolver uma história, tinha que desenvolver uma regra de que a prescrição intercorrente poderia ser aplicada ao processo do trabalho desde que houvesse culpa exclusiva da parte, do exequente. Então o candidato, por exemplo, tinha que citar a posição do TST, a posição do STF e dizer que ela só seria aplicada quando tivesse culpa exclusiva, aqui no caso, do exequente. Repito, é a única hipótese hoje de aplicação e é a última possibilidade da banca cobrar isso aqui em prova, porque depois já vai mudar. Não preciso nem te falar o que vai mudar. Eu só te digo que depois vai mudar, com base na reforma. Aí você vai virar para mim e vai perguntar assim, Leandro, legal, então
Se cair prescrição intercorrente, eu sei que com base no TST não é aplicada, mas com base no STF é, né? É isso? Isso. Mas, cara, eu não entendi direito o que é prescrição intercorrente. Então, vamos lá. Execução. Começou, tá? Começou uma execução. Vamos botar só assim. E aí começou uma execução, e aí a parte exequente não deu prosseguimento, entendeu? Na execução. Por exemplo, na execução é comum você ter a apresentação de cálculos. O exequente, por exemplo, não apresentou os cálculos. Se o exequente não apresentou os cálculos, ele ficou paradão. Ele ficou inerte. E se ele ficar inerte por mais de 2 anos, prescrição intercorrente. Ou seja, a execução vai ser extinta pela inércia da parte durante a execução. Então, o que é prescrição intercorrente? É a inércia durante o processo. A inércia durante o processo por mais de 2 anos. Isso é prescrição intercorrente. Tá? Pode cair? Pode, foi o que eu falei. Sinceramente, eu vejo possibilidade de cair, de repente, como questão. Eu vejo possibilidade de cair como peça. Eu vejo possibilidade de cair até, quem sabe, no embargos à execução, não sei, pode ser que caia. Uma matéria que você tenha que alegar e tudo mais. Ontem mesmo na primeira fase, a gente comentou isso aqui com o pessoal, que para apresentar embargos na execução tinha que garantir o juízo. Caiu. Questão tranquila, mas caiu. Coisa que a gente sempre vem comentando, que a gente sempre vem falando e tudo mais, tá? Bom, Leandro, é só isso que você tem para falar aqui no caso a título de prescrição? Tem mais alguma coisa para comentar a título de prescrição? Queria falar mais um detalhe aqui com vocês, a título de prescrição, tá? OJ 83 da SDI 1. Cuidado com isso, isso é pegadinha. Quer ver? Vou fazer uma questão aqui com vocês. Olha só, vem para cá. Júlia trabalhou 8 meses na empresa, tá? Júlia trabalhou 8 meses na empresa, tá bom? E Júlia foi dispensada sem justa causa? Júlia foi dispensada sem justa causa no dia 20/3/2016. Vamos lá, gente. Quanto tempo Júlia tem para ajuizar a reclamação, hein? Que eu esqueço, hein? Até 2 anos, não é isso? Então, teoricamente, Júlia teria até março de 2018. Fácil. Só que aí tem que ficar atento na questão. Por quê? Olha só. A banca pode dizer que ela chegou para trabalhar no dia 20/3 e foi dispensada. Quando ela chegou para trabalhar, o empregador virou para ela e falou assim, pega tuas coisas e vai embora para casa. Aí a Júlia falou assim, não, tudo bem, mas aconteceu... Não, acabou, a relação acabou. Inclusive, o seu aviso prévio vai ser indenizado. Gente, fiquem atentos a isso. Porque quando diz que o aviso prévio vai ser indenizado, seja ele cumprido ou seja indenizado, mas aqui diz que é ser indenizado, ele integra como tempo de serviço. Caramba, Leandro, o que você está querendo dizer? Preste atenção, isso daqui é ótimo. Não é muito fácil de início, mas tem que entender realmente para efeito de prova. Segunda fase é isso. Segunda fase é quebrar pedra. Segunda fase é olhar para aquele assunto e pensar assim, caramba, esse assunto eu vou aguardar, esse assunto eu vou matar, porque eu estou estudando para isso. Então, presta atenção em um detalhe, olha só. A Júlia chegou para trabalhar, chegou dia 20/3/2016, aí chegou, feliz e contente. Aí quando ela chegou, o cara virou para ela e falou assim, pega tuas coisas e vai embora. Pode pegar tuas coisas e ir embora. Aí ela falou assim, tudo bem, vou pegar minhas coisas e vou embora, não tem mais nada para fazer aqui. Legal. Aí meu aviso prévio vai ser indenizado.
Aí, o aviso prévio, como é indenizado, você parte do princípio que o contrato não acabou em março de 2016. O contrato acabou em abril de 2016. Porque para quem trabalhou 8 meses na empresa, ela tem mais 30 dias de aviso prévio. Então você vai projetar mais 30 dias. Por que eu estou falando isso? Porque isso interfere para o bem no prazo prescricional. Se ela foi dispensada, notificada no dia 20/3, você só considera que a extinção ocorreu em abril de 2016. Então é de abril de 2016 que você conta 2 anos para ela juizar a reclamação. Então o final só seria em abril de 2018. Isso é interessante, por exemplo, porque eu já posso te garantir que se isso aqui acontecer numa questão, você tem que acertar, lógico, você vai inclusive fundamentar com base no OJ. Agora, se acontecer, gente, com base, por exemplo, numa peça, né, pode cair numa peça, e se for uma reclamação trabalhista, fatalmente você ia ter que abrir um tópico na sua reclamação trabalhista explicando isso daqui. Mas a probabilidade não é grande, não. A probabilidade maior é em questão mesmo. Você encontrar isso aqui em questão, ou quem sabe até num recurso. Do juiz, por exemplo, tendo reconhecido a prescrição bienal, porque o empregado, a Júlia, no caso, ajuizou a ação em 10 de abril de 2018. E o juiz entendeu que já estava prescrito, porque já tinha passado o mês de março e tudo mais. Vejam que não tinha, porque tinha que levar em consideração a projeção do aviso prévio. Se é a cara da tua prova, é muito a tua prova. Então, por exemplo, na nossa segunda fase, a gente faz muito isso. A gente trabalha muito com caso concreto, com situações efetivas. Nós fazemos todas as anotações possíveis e imagináveis para depois a gente desenhar a peça. Aí a gente vai e desenha a peça. Como é que mais ou menos fica? E nas questões, lógico, é a mesma ideia, é o mesmo sentido, tá? Dentro dessa linha, vejam, eu só estou na linha de prescrição. Eu não saí da linha de prescrição. Tá bom? Tranquilo? Agora, deixa eu te falar uma coisa, ó. Deixa eu te contar um segredo aqui. Onde você usa a prescrição? Em tudo. Segunda fase, praticamente em tudo. Agora, onde eu acho que, assim, você vai encontrar a prescrição? Dificilmente você não vai ter que alegar a prescrição. Se vier uma contestação. Aí, acabou. Aí não tem jeito, né? E a contestação ela é interessante, que a gente quando aprende a fazer a contestação na segunda fase, a gente mais ou menos faz um desenho, né? Uma estrutura da contestação. E aí quando a gente faz uma estrutura da contestação, a gente mostra mais ou menos para vocês de que jeito eu vou mais ou menos fazer aqui minhas alegações. Porque o que a gente tem que saber? Sempre falo isso, né? Eu falo isso durante o curso todo. Às vezes é melhor eu pecar pela ação do que eu pecar pela omissão. Então, por exemplo, eu tenho dúvidas. Se eu vou alegar prescrição, eu alego. Ah, mas a banca no critério de pontuação não atribuiu nenhum ponto para prescrição, mas poderia ter atribuído. E se atribuísse, se você não tivesse alegado, lógico, você ia perder ponto. Claro, quando eu falo isso para você citar ou alegar com fundamento, com uma base, algo que pudesse deixar até uma dúvida. Só vou lembrar vocês, no exame passado, né, nós tivemos uma reclamação trabalhista. E nessa reclamação trabalhista, teve um momento, né, que dizia que o empregador tinha falado para a empregada que os olhos eram bonitos. O empregador chegou para a empregada e falou assim, nossa, como seus olhos são bonitos e tudo mais. Aí quando ele falou assim, seus olhos são bonitos, ela simplesmente não respondeu, sei lá, ou falou obrigada, baixou a cabeça e acabou. Isso não era motivo para configurar assédio, porque isso não é assédio sexual. Isso não era motivo também para gerar dano moral. Mas eu tive alguns alunos que quando encontraram isso, quando encontraram essas alegações, eles fizeram o seguinte, não, peraí, ninguém olha para o outro e fala seus olhos são bonitos à toa. E aí botaram lá pedido de dano moral.
que eu posso te dizer? O que eles perderam? Nada. Também não ganharam porque a banca não pontuou. Podia ter dado algo na cabeça da banca, não sei, da banca ter exigido? Poderia, mas não fez. Ah, mas e por que ela botou isso, Leandro? Posso ser honesto? Simplesmente para tentar confundir empregado ou candidato. Mas a ideia dela não foi em nenhum momento também o seguinte, quem alegar, vou tirar ponto. Não, não tirou. Ela só não deu. E aí o candidato teve um gasto de energia, de repente, desnecessário. Entendeu? Foi só isso. Agora, numa contestação, o que eu faço? Olha só. Eu primeiro vou buscar a defesa processual, tá? Eu primeiro vou buscar alegar alguma coisa a título de preliminar, né? Na defesa processual, eu geralmente alego uma das preliminares. Então, por exemplo, no nosso curso a gente faz isso. A gente, quando começa a explicar a contestação, eu não vou direto para o caso concreto e já resolvo logo, não. Primeiro eu mostro o que é uma contestação, o que tem dentro da contestação, o que é defesa processual, quais são as preliminares. Aí a gente vai nas preliminares que são as mais comuns, as que mais caíram. Inépcia de um pedido, por exemplo. Já teve situação em que os caras trabalharam a inépcia de um pedido, né? Nessa prova, eu já te digo, estou te dizendo hoje. Primeira fase foi ontem. Você vai ouvir isso demais. Uma das maiores apostas dessa prova é a contestação. Leandro, você acha que vai cair? Não, eu não sei se vai cair, mas realmente é uma grande aposta. A peça contestação, peça de bloqueio e tudo mais, tá? Aí, por exemplo, lá eu mostro inépcia de pedido de dano moral. Vem para você, o empregado pediu dano moral, mas por que se ele não fundamentou? Inépcia do pedido. Tem empregado que pede hora extra, mas pô, trabalhava todo dia de 8 às 17 com uma hora de almoço. Não tem hora extra nisso. A inépcia do pedido. O pedido não tem o menor sentido, ou que seja julgado improcedente e tal. Depende de cada situação. Depois da defesa processual, vem o que a gente chama, aqui no caso, de prejudicial de mérito, prejudicial de mérito, ou a famosa, aqui no caso, defesa indireta de mérito. Dá no mesmo. Defesa indireta de mérito ou prejudicial de mérito. Sabe o que a gente alega aqui na prejudicial de mérito? Toda a prova foi assim e é assim. É pontuação certa. É impressionante. Prescrição. A prescrição, ao contrário do que muita gente pensa, você não alega como matéria preliminar. Você alega como prejudicial de mérito. Você chega lá para os caras e fala que assim, ó, deixa eu falar uma coisa para o senhor, excelência. Primeiro, defesa processual. Eu vou chegar aqui e vou alegar, por exemplo, uma, sei lá, coisa julgada, uma inépcia, uma incompetência da matéria, sei lá. Se o senhor não acolher, porque se o senhor acolher, acabou o processo. Mas se o senhor não acolher, de qualquer jeito eu digo que melhor sorte não assiste a reclamante, porque seus direitos estão prescritos. Ou pelo menos, se eu for condenado, só de 5 anos do ajuizamento. Tem que fazer isso, é o melhor para o meu cliente. E depois eu parto para o ataque. Ou seja, eu parto para a defesa direta de mérito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente faz muito isso também no nosso curso. Eu mostro para o pessoal como é que geralmente são distribuídos os pontos. Não quer dizer que toda a contestação vá ter uma preliminar, uma prejudicial e a defesa direta. Não é isso. Geralmente, uma ou outra tem, ou quem sabe até as duas, mas isso daqui sempre tem, a defesa direta de mérito, é o ataque. É quando você vai expulsar, por exemplo, um direito à estabilidade, um direito adicional noturno, um direito à hora extra. Sabe? É quando você vai contestar. E geralmente a maioria dos pontos estão concentrados aqui, ó. A distribuição de pontos está concentrada aqui, ó. É mais ou menos aqui. Se a peça vale 5, aí o cara dá 0,20 no cabeçalho, você fazendo o cabeçalho direito, sabe? 0,20 no fechamento, ou 0,40 às vezes. Só aí já é 0,60. E aí ele vai te dar mais um 0, alguma coisa nisso daqui.
E geralmente 4 pontos são distribuídos na defesa direta de mérito, quando você está atacando diretamente o mérito. Então, por exemplo, expulsei estabilidade, toma ponto. Falei do empregado que xingou o empregador, mas o empregador, desculpa, que xingou o empregado, mas que ninguém viu, não tem prova. Mais um ponto, sei lá, alguma coisa desse tipo, tá? E ao longo do curso, a gente faz uma trajetória aqui muito grande, uma preocupação muito grande com o que vocês vão fazer no dia. Por exemplo, a gente aqui tem correção das peças, né? Vocês mandam as peças, elas são corrigidas. Eu peço para que as peças sejam feitas efetivamente na folha, mesmo que a banca utiliza na prova, sabe? Pegar das provas anteriores. E aí vem, aí vai surgindo dúvida pra caramba. Por exemplo, tem gente que pergunta assim, Leandro, comecei a escrever, tá? Aí vou botar aqui, sei lá, requer, seja, tá? Legal, isso aqui ficou meio feio, mas eu ia escrever uma palavra errada, mas requer seja, aí olha aqui, ó, concedida. Opa, concedida com S, não dá, não dá. Aí eu olho e falo assim, caraca, eu escrevi concedida com S. Risquinho, normal, simples, e aí depois você coloca concedida. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai aprendendo muito isso ao longo. A segunda fase é um treinamento. Tem gente que pega, por exemplo, e escrevi errado, eu não quero nem que o examinador veja o que eu escrevi. Aí faz isso aqui, ó. Não é para fazer isso. Errou, risquinho. Escreve do lado a palavra correta. E nem precisa escrever assim, ó. Digo, tal. Não precisa. O correto é não precisa. Tá? Aí eu falo com vocês de espaçamento, o que é necessário, o que não é necessário na peça. Não precisa colocar o espaçamento que às vezes o pessoal exagera por aí. Se pode escrever de letra de forma, se não pode escrever. Isso tudo a gente vê ao longo do nosso curso, tá? Pedro, como é que tá aí? O pessoal tem alguma dúvida? Tá tudo ok? Tranquilo? Legal? Bom, então, gente, eu só queria mostrar para vocês aqui mais ou menos como funciona a segunda fase, a preparação da segunda fase. Vejam que na primeira, por exemplo, se eu vou estudar a prescrição, como eu fiz aqui, eu não tenho essa preocupação toda de abrir esse leque, né? E depois eu tenho que saber onde eu encaixo a prescrição. Aí eu peguei exemplo a peça de contestação. A prescrição, por exemplo, nada mais é do que uma prejudicial de mérito. Ela nada mais é do que uma defesa indireta de mérito. E aí eu alegaria aqui, nesse momento, tá? E aí na peça eu te mostro que a gente vai separar os tópicos, aqui no caso, por cada situação que eu vou combatendo, para não escrevendo tudo em letra corrida. É legal deixar claro para o examinador que você identificou o que tinha que combater e que você, logicamente, está combatendo. E por aí vai, tá? Bom, para quem vai fazer a segunda fase com a gente, eu vou te esperar aqui de braços abertos, tá? Já te dando a certeza que a nossa motivação aqui e que a nossa atenção é geralmente o nosso diferencial, né? Os alunos do curso passado, por exemplo, no final das contas, eles próprios diziam, pô, isso aqui parece uma família, a gente se fala muito, a gente se encontra muito, a gente interage muito, e a nossa ideia é essa, que você se sinta protegido, que você se sinta realmente abraçado, que você saiba que a gente está aqui, eu pelo menos considero assim, para participar de um momento muito importante da sua vida e que eu quero participar da melhor forma desse momento, tá? Só posso desejar uma ótima noite. Quem quiser vir com a gente, só clicar lá no Master OAB, procurar a nossa segunda fase. Quiser tirar alguma dúvida, quiser bater algum papo, pode mandar mensagem, tá? Pode me procurar no Facebook, pode me procurar no Instagram, @professor Leandro Antunes, e eu vou ter um enorme prazer em te ajudar, em bater um papo e, claro, estar do seu lado até a sua aprovação. Forte abraço para você, uma ótima noite. Tchau, tchau.